Coragem é um cão muito corajoso. Fala galera, aqui fala Vitarisco. E se eu te falar que esse cachorro rosa não tá salvando ninguém, mas sim sendo punido todos os dias, preso num ciclo sem fim de medo, dor e monstros que nem existem? Bom, esses dias eu tava revendo alguns desenhos antigos da Cartoon, tipo Samurai Jack, Johnny Bravo, Laboratório de Dexter, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. E por fim eu acabei me deparando com um dos desenhos que me causavam uns bons calafrios quando eu era criança: o Coragem, o Cão Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão... Tá, talvez essa introdução tenha sido dramática demais porque esse vídeo tem a oferecer, mas se você não conhece esse desenho, deixa eu te apresentar bem ele aqui. Coragem, o Cão Covarde é um daqueles desenhos que você assistia quando criança e pensava: ué, mas isso aqui é pra criança mesmo? Porque, tipo assim, era bizarro, mas era perfeito. Tipo, no primeiro episódio eles vão parar no hotel e ficam hospedados na porta 666. Oh meu Deus, Satanás, um desenho infantil! A história gira em torno desse cachorro, o Coragem, que de coragem só tem o nome mesmo. O bicho é um cachorro rosa todo torto que tem medo absolutamente de tudo. Mas mesmo assim, ele tem que salvar os donos deles de uns bichos absurdos. Tipo, absurdo mesmo. Tem uma múmia, alien, demônio egípcio, barata que fala. Tem os caralho a quatro, tem uma putaria completa. Ele mora num lugar chamado Lugar Nenhum. É, esse é o nome do lugar mesmo. Junto com a Muriel, uma velhinha fofa que só quer fazer chá. E o Eustácio, que ama dar um susto no Coragem por puro prazer. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Enquanto eu assisti esse desenho de novo, meio que eu percebi uma filosofia bem legalzinha por trás do Coragem. O nome dele é Coragem não por ser um trocadilho, porque ele é medroso, mas sim porque lá no fundo ele é mais corajoso que todo mundo. Isso porque o Coragem, mesmo tremendo de medo, ele vai lá e mesmo assim tenta enfrentar as criaturas bizarras só pra proteger a Muriel e o Eustácio. Foi mal, isso não é um vídeo de filosofia sobre o desenho. Eu nem sei filosofia. Mas agora que já foi dada a introdução, vamos pro ponto principal desse vídeo. Ai, vamos lá. O que se passa nesse desenho? Nada nesse desenho parece normal. Os cenários são vazios, meio desertos, com aquele céu verde nojento, a casa perdida no meio do nada, vento batendo na janela. Parece filme de terror de baixo orçamento. É como se o desenho gritasse: tem algo de errado aqui, mas você só aceita e continua assistindo. O tempo não passa, Muriel e o Eustácio nunca envelhecem. Eles nunca lembram do que aconteceu no episódio anterior. O Eustácio já virou zumbi, já foi engolido, já morreu 10 vezes diferentes. E no episódio seguinte ele tá lá, sentado como se nada tivesse acontecido. Eu sei que tem vários desenhos animados que seguem essa mesma lógica, mas aqui realmente parece diferente. Tanto pela estética, a falta de resposta nos episódios, e tendo monstros mais bizarros e enigmáticos a cada episódio que se passa. Então eu precisava de respostas. Eu precisava de algum norte pra pelo menos ter alguma base sobre tudo isso. Então eu fui pesquisar na internet pra ver se eu achava alguma referência do desenho. E eu simplesmente me deparo com isso aqui: Coragem, o Cão Covarde. As supostas inspirações na vida real pro desenho, de serial killer a casal de meia idade que desapareceu de forma misteriosa. Episódios podem ter inspirado o desenho que aterrorizou uma geração. Ai, tá bom, eu vou ter que resumir essa bomba aqui. Nos anos 50, em El Paso, no Texas, tinha um casal chamado William e Margaret Patterson. Eles viviam numa casa afastada com, pasmem, um cachorrinho. Até que um dia, em março de 1957, eles simplesmente sumiram. Tipo, sumiram mesmo, sem deixar rastro. A última vez que foram vistos foi quando uma vizinha foi levar biscoitos pra eles. E depois disso, nada. A polícia foi até a casa e encontrou tudo normal: louça suja na pia, roupas na lavanderia, comida na geladeira, carro na garagem. Parecia que eles tinham acabado de sair pra comprar pão, mas nunca mais voltaram. E o mais esquisito é que, mesmo com a investigação, ninguém nunca descobriu o que aconteceu com eles. Nem o corpo, nem uma pista concreta, só o vazio. E nem tente negar as semelhanças. Era um casal de idosos que tinham um cachorro e moravam numa casa igualzinha do desenho. Tipo, idêntica. As semelhanças são semelhantes. E essa história tem uma partezinha bizarra, onde envolve um assassino em série onde morava lá a algumas milhas de distância deles. Bom, eu prefiro não comentar sobre isso porque é um tema meio pesado, mas se você ligar os pontos, você já deu pra entender o que pelo menos deve ter acontecido com esse casal de idosos. Bom, por mais que tenha essa história macabra por trás disso tudo, isso não responde minhas perguntas sobre o que acontece nesse desenho. Pelo menos abre uma margem pra fazer diversas teorias sobre isso. E sempre tem aquelas teorias mais famosas, que é onde o Coragem morreu e está vivendo num ciclo sem fim de tortura, e que um
lugar nenhum é o purgatório. E Sonic.exe, Herobrine e Chave, os 7 pecados capitais e Bolsonaro de Covid. Bom, pelo que eu pesquisei, eu consegui desenvolver 2 teorias sobre isso. A primeira teoria é que tudo tá ligado e esses velhos da vida real que desapareceram com o cachorro, na verdade foram teletransportados pro mundo de Coragem com o Covarde. E lá eles vivem o que eles vivem como desenho animado. Eu chapei na linguiça? Provavelmente. Mas é isso. E a segunda teoria é que o autor só quis colocar essa referência bizarra mesmo. E tendo toda a história do desenho, são coisas normais. Só são as coisas existentes pelo ponto de vista do Coragem, que são bem exageradas. Porque ele é um cachorro normal. Tipo o Gato Cats, que sendo só um gato normal pregando peças no Coragem, e ele não conseguindo se defender. Essa teoria realmente faz total sentido. Ou a gente só pode mesclar as duas também, daria pra fazer uma coisinha da hora. Bom, depois de tudo que eu falei aqui, eu cheguei à seguinte conclusão. Coragem, o Cão Covarde, não precisa de teoria nenhuma. Não precisa de nenhum vídeo absurdo de 40 minutos com o título de verdadeiro significado escondido do desenho da Deep Web. Nada disso, o desenho é doido mesmo, e é isso que faz ele ser maravilhoso. Ele é só mais uma história maluca, cheia de monstros bizarros, velhos surtados e um cachorro com ansiedade crônica tentando salvar o dia. E no final isso é tudo que importa. Eu ri em um momento e no segundo seguinte eu tava olhando pro lado vendo se não tinha algum bicho no meu quarto, porque o que esse desenho me assusta não é brincadeira. Esse desenho me fez rir e suar frio com a mesma intensidade, é tipo uma montanha-russa com risada nervosa. E é por isso que eu classifico Coragem como um dos melhores desenhos da Cartoon Network, porque ele não tinha medo de ser esquisito, ele não tinha medo de ser diferente, de inovar. Tudo aquilo ali parecia um grande filme de terror com baixo orçamento. Os cenários desérticos onde não tem nada, os sons sinistros do nada, a ambientação em si do lugar era tenebrosa, e tudo isso sendo protagonizado por um cachorro rosa, que tem medo de tudo. Não é querendo pagar do antigamente era melhor, mas hoje em dia é difícil de se encontrar algum desenho que passa a mesma vibe que Coragem com o Covarde. Pelo menos pelo que eu vi, o único desenho que bate de frente é Scooby-Doo, e que da mesma forma é um desenho antigo, então isso só prova que esse desenho é único em várias eras. Mas é que um dia um pessoal lança aí alguma pedrada parecida com esse desenho, nunca se sabe. Mas se você conhece algum desenho que bata de frente nesse aspecto de terror, comenta aí. Mas enfim, se alguém realmente gostou disso aqui, comenta se eu devo fazer mais vídeos sobre esse desenho, tipo um vídeo solo focado nas criaturas bizarras que aparecem no desenho. Daria um bom vídeo. Bom, se você curtiu, já deixa o like e se inscreve aí. E até a próxima loucura que eu encontrar e decidir fazer um vídeo. Cena pós-crédito, guys, eu descobri que Coragem com o Covarde tem uma mini collabzinha com o Scooby-Doo. Eu não consegui falar no vídeo, porque eu já terminei de digitar. O que você pode fazer com essa informação, eu não sei, mas tá aí. Uma cena pós-créditos.